O Ministério da Defesa informou nesta segunda-feira que encaminhará uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A medida foi motivada pela declaração feita no último sábado pelo ministro. Durante uma live promovida pela revista Isto É, da qual também participava o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Gilmar Mendes fez duras críticas à resposta do governo à pandemia da Covid-19 e disse que o Exército está se associando a um genocídio. Vamos acompanhar. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isso. Diante disso, os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, divulgaram hoje uma nota conjunta em que repudiam veementemente a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A defesa ressaltou ainda que atua junto à saúde para prestar atendimento à população indígena. Aspas, comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia. O titular do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, evitou um embate mais polêmico e afirmou que a nota divulgada pelo Ministério da Defesa é bastante esclarecedora. O ministro Gilmar Mendes foi ao Twitter e voltou a comentar o assunto. No aniversário do projeto que leva o nome de Rondon, grande brasileiro notabilizado pela defesa dos povos indígenas, registro meu absoluto respeito e admiração pelas Forças Armadas brasileiras e a sua fidelidade aos princípios democráticos da Carta de 88. E seguiu, não me furto, porém, a criticar a opção de ocupar o Ministério da Saúde, predominantemente com militares. A política pública de saúde deve ser pensada e planejada por especialistas dentro dos marcos constitucionais. Que isso seja revisto para o bem das FAS, das Forças Armadas e da saúde do Brasil. E antes de a gente falar sobre esse primeiro assunto aqui, quero aproveitar para dar meu boa noite aqui para o Augusto. Depois de uma semana tá de volta, matando as saudades. Augusto Nunes, que bom tê-lo aqui, sentimos falta. Falo bem sinceramente, fez falta, que bom tê-lo aqui. Boa noite, compadre Zé Maria, boa noite, meu irmão Guilherme Fiuso, estamos de volta. Que bom, Estava Augusto. organizando o meu governo em casa, aí o Zé já vai ser, o Zé já é o consultor-geral da República, o Vitor vai ser o porta-voz, e o Guilherme vai ser o ministro das Relações Exteriores. Tá aceito, já aceitei. Pela classe, é isso aí. Tá ótimo o time, hein? Deixa eu começar então conversando com vocês. Queria saber suas impressões aí a respeito dessa nota divulgada pelo Ministério da Defesa, dessa reação dos militares às acusações do Gilmar Mendes. Gostou da resposta? Pois é, olha, Vitor, tinha mesmo que reagir. O Exército tinha que entrar na justiça, né? E isso, olha só como a ordem é obedecida e não no caso do Supremo, que abriria um inquérito lá mesmo, mandava investigar lá mesmo. E aí o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, manda para o advogado-geral da União, que vai interpelar o ministro Gilmar Mendes. Veja bem, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e nos últimos dias vem fazendo, sim, comentários assim bem acima do razoável para um ministro da mais alta corte do país. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, o Exército não está no Ministério da Saúde. O Exército não tomou conta do Ministério. Um general que ainda está na ativa, mas que pode até passar para a reserva, que é o ministro interino da Saúde por determinação do presidente Jair Bolsonaro. É certo que ele colocou lá outros militares, mas todos muito bem preparados. Olha, Vitor, isto aí é um carimbo de preconceito, é um preconceito contra militares.
Alguns acham que os militares ficam, como na música do Vandré, perdidos de armas nas mãos, marchando nos quartéis. Não é assim, eles ficam estudando. O ministro Carlos Pazuello é um intendente e um craque em logística. E é disso que está precisando, neste momento, o Ministério da Saúde, levar logísticas aos estados e aos municípios, medicamentos, respiradores e apoio. Nada mais do que isso. Sabe por quê? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Supremo, tirou o governo federal na possibilidade de fazer uma gestão única, de fazer uma orientação nacional no combate ao Covid. E deixou a responsabilidade para os estados e para os municípios. E o Ministério da Saúde vem fazendo este apoio, porque mais do que isso seria desobedecer uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes votou com esta decisão do Supremo de que os estados e os municípios é que determinam as ações lá em última análise. E isso tirou a força do Ministério da Saúde. É um ministro interino, porque se o presidente nomear agora o ministro da Saúde, será um ministro da pandemia. E esse ministro da pandemia, exigente em logística, em estrutura, é a cara do ministro Pazuello. E aí depois, para definir políticas públicas, como cobra o ministro Gilmar Mendes, aí sim, lá na frente, poderá ser um médico ou um conhecedor da área de políticas públicas para tocar o Ministério da Saúde, porque, por exemplo, por agora, né, no momento, o que se importa, toda a energia do Ministério é direcionada ao combate à pandemia, e esta é uma realidade. No mais, o ministro usar um termo deste, de genocídio, que um deputado de 5ª categoria de oposição diga que o presidente Bolsonaro é um genocida, vá lá, a gente se entende, não concorda, mas entende que o papel daquele adversário ali é tentar fazer carimbos loucos no governo. Agora, um ministro do Supremo falar em genocídio e cobrar como se fosse um deputado de oposição, isso não é próprio. Portanto, duas coisas. A primeira, acho que o ministro do Exército fez muito bem em colocar o advogado-geral da União para entrar contra o ministro Gilmar Mendes, para ele se explicar, e também dizer que o Exército não tomou o Ministério da Saúde. É um ministro interino da Saúde, que é general, da ativa ainda, mas que está licenciado, não está em nome do Exército. Ele está lá em nome do presidente da República, Gilmar Mendes. Agora, no mais, como nós já falamos aqui, cada um nomeia os que conhece, né? O presidente Jair Bolsonaro conhece muito bem o pessoal da caserna. Lula nomeou 12 pessoas envolvidas aí em guerrilhas e tal, e ninguém achou estranho. Ninguém achou estranho. E aí? É assim, foi eleito para isso. Não há nada de diferente no Ministério da Saúde por estar temporariamente nas mãos de um militar. E você, Fiuza, o que achou desse episódio? O Gilmar Mendes, Vitor, ele se sente com uma imunidade que é a seguinte: ele está falando as palavrinhas mágicas que ele sabe que renderão determinadas manchetes, né? A imunidade que o Gilmar acredita que tenha, nesse momento, com esse tipo de declaração, é aquela que na cabeça dele lhe é conferida por uma parte da grande imprensa, que é só você vir com essas palavrinhas mais: genocídio, bolsonarismo, militarização, fascismo, é o fascismo imaginário deles, né? Então o Gilmar, porque o Gilmar, Vitor, ele foi, durante muito tempo, o inimigo número 1 dessa imprensa, né? O Gilmar Mendes era o ser mais detestado do país, em todas o noticiário, os memes, tudo, né? Quer dizer, o Gilmar era aquele que soltava ladrões, né? Pela caricatura que foi feita em torno dele pela opinião pública, né? O Gilmar, inclusive, fez jus a essa caricatura no seu momento mais célebre, né? Ele não tem como igualar esse feito, que foi soltar o maior ladrão do país, que é o Lula.
né? Isso foi feito graças a um voto do Gilmar Mendes, mudando o seu próprio voto de 2 anos antes e rasgando uma decisão do Supremo, como todos sabem, contra a prisão após condenação em segunda instância. Isso foi um casuísmo para soltar o Lula. Esse é o currículo do Gilmar Mendes, essa é a grande obra dele. Não tem nada que ele possa fazer que vai igualar esse feito, né? Agora, nesse momento, ele está gostando de ser afagado, de ser lambido por uma imprensa, por uma grande imprensa, que sempre o execrou, né? Talvez até algumas vezes de forma injusta, e hoje ele entende que basta ele entra numa live, dessas lives são um perigo, né, Vitor? Porque, assim, é muito interessante, é um sistema de comunicação muito útil, remoto e tal, mas abre aquelas janelinhas ali, o pessoal está falando qualquer coisa, o Gilmar Mendes, como disse o Zé Maria, né? Ele é um ministro da Suprema Corte, fala ali, nem um deputado de 5ª categoria, como disse o Zé Maria, falaria daquele jeito, pelos cotovelos daquela maneira. Então, o Gilmar sabe que tudo aquilo que ele disse é falso. Ele imagina, se ele acha que tem um genocídio patrocinado pelo Exército, ele está falando aquilo para aparecer na televisão, ele está falando aquilo para cair no colo dessa mídia, né, de alguns veículos, grandes veículos de mídia, que estão obsessivamente combatendo o fascismo imaginário. Então, esse é o cálculo do Gilmar. É um cálculo pequenininho, como todos os que ele faz na vida e na carreira dele, né, de ficar aí no colo dessa imprensa. Agora, é uma declaração muito grave, é bom que ele seja questionado formalmente, ele será questionado formalmente. Agora, ninguém vai polemizar com o Gilmar, né, ninguém vai dar essa importância para ele. O Supremo Tribunal Federal está desmoralizado, entre outras, por ações, por declarações como essa do Gilmar Mendes. Ele sabe muito bem que é falso, ele sabe muito bem que o próprio STF tirou do governo nacional a coordenação do enfrentamento à pandemia. Ele sabe que os governadores e prefeitos são os responsáveis por todas as políticas, inclusive, em muitos casos, pelo roubo colossal que nós estamos vendo. Mas você não vai ouvir o Gilmar falando de Covidão, né? Você não vai ouvir o Gilmar falando desse roubo proverbial no Rio de Janeiro, por exemplo, porque isso não dá para ele as manchetes que ele está buscando, né? Então é isso. Na comunicação seguinte, você já vê ali um certo abrandamento de tom, e ele está achando que ele vai contar com essa imunidade de opinião pública, né? Vamos ver até onde irá, né, a sanção do país, das instituições, a uma irresponsabilidade como essa. Fala, Augusto. Bom, vamos piorar a semana do ministro Gilmar Mendes. Ele está precisando faz tempo de uma aula pessoal e intransferível para ver se fica um pouco menos cretino no sentido do desconhecimento das coisas. Em primeiro lugar, e depois eu queria pedir que vocês reproduzissem na tela, mostrassem de novo a explicação que ele deu. Quer dizer que não pode botar muitos militares porque deturpa coisa. Eu precisava ler aquele texto que eu também vou comentar, mas há outras coisas antes. Vou dizer um negócio aqui com a maior segurança, porque também em tanto tempo de estrada a gente aprende a conhecer pessoas. Falta, não é defeito, não é virtude, é uma característica. Falta ao Gilmar Mendes coragem pessoal. Ele é muito valente à distância. A gente vê o olhar de medo quando ele é abordado por algum brasileiro em Portugal, e ali o rosto, infelizmente, para a pessoa, né, que sofre disso, o rosto fala. E o medo, ele é visível, né? Os atores, por exemplo, eles nem precisam simular muito esse sentimento do medo. Basta que pensem numa coisa que assuste um pouco e já fica na cara, porque ele é abordado ali por senhoras. Na rua ele já fica assustado, ele quer entrar na primeira loja.
falta coragem pessoal. Faltava, por exemplo, coragem pessoal a um homem que parecia audaciosíssimo, e até era, à distância, Jânio Quadros. O Jânio Quadros, nas poucas vezes em que ele foi ameaçado de levar uma porrada, se ele não fizesse tal coisa, ele se mostrou outra pessoa. É por isso que quando muitos jornalistas, eu me incluo entre eles, quando tinha alguma entrevista com o Jânio, o que nós pedimos é para ficar perto dele. Perto dele era uma coisa, longe dele era outra. Ele não se sentindo ameaçado, ele é um tremendo debatedor. Quando ele se sentia ameaçado e tal, o Gilmar Mendes, ele é valente de internet. Na internet ele faz o diabo, ele pede demissão de jornalistas que o criticam, ele ameaça com retaliações em julgamentos da Corte Suprema, ele ameaça empresários, empregadores que não demitem os jornalistas, que não se dobram, valentes aí de picadeiro, como é o caso dele, e já no mano a mano a coisa é diferente, é bem diferente. Então é o seguinte, o Gilmar Mendes, ele diz aí, queria ver se tem aquele texto da explicação dele, dizendo que ele não pode pegar o Ministério da Saúde e encher de militares, etc. Aquele texto que vocês mostraram, a nota dele. Eu queria saber o seguinte, o que não se pode, não me furto, porém, a criticar a opção de ocupar o Ministério da Saúde predominante com militares. Eu não me furto a criticar a opção de ocupar o Tribunal Regional Federal, o Supremo Tribunal Federal, com advogados incapazes e empresários, que é o que ele é. É o que ele é. Ele não entende nada de corrupção, ou melhor, até de Constituição, até entende, mas ele faz o possível para deturpá-la, para interpretar de modo equivocado ou conveniente, de um modo que seja adequado aos seus interesses. Um ministro, um advogado que conversa com um bandido não pode ser juiz. E ele mantém amizade com bandidos, ele solta bandidos, ele trama a libertação de pessoas como o Silval Barbosa, soltou José Dirceu, liderou a soltura do Lula. Então são advogados. Eu não... Se eu fosse o responsável por isso, eu não nomearia nenhum advogado medíocre para o Supremo. E muito menos permitiria que ele continuasse agindo como empresário, que é o que ele é. O Gilmar Mendes é um homem rico. O Supremo é usado por ele como gazua. Gazua ganha dinheiro, porque quem é que vai recusar o patrocínio pedido por um ministro Supremo com o temperamento do Gilmar Mendes, a falsa valentia? E imagine quanto ele não vai cobrar quando ele deixar a corte por um parecer, que alguém escreve e ele assina. Então ele enriquece no Supremo, ele lidera as mais torpes manobras feitas pelo Supremo. No momento, trataremos disso mais tarde, é ele quem pede que se mexa no salário de funcionários públicos, porque eles são funcionários públicos. É ele quem lidera a resistência ao fim de qualquer privilégio, ainda que temporário e circunscrito à duração da epidemia. Agora ele vem culpar o Exército por genocídio, mais uma lição. Genocídio ele não sabe o que significa e banaliza uma palavra que é muito forte e que deve ser guardada para ocasiões exatas, como, por exemplo, deve ser reservada ao Holocausto dos 6 milhões de judeus. Tem gente aqui, tem descendentes de judeus, jornalistas, aí depois tratamos disso, que usa a palavra genocídio e desmoraliza o genocídio dos judeus, que aquilo foi, por ignorar que genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Admitamos que o genocida Jair Bolsonaro tenha querido perpetrar mais um massacre. Qual é a comunidade que ele escolheu? Os ameaçados pelo coronavírus, isso não é comunidade.
não é comunidade. Então ele não sabe nem o significado de genocida, o Gilmar Mendes. Agora, tem problema botar militar no... O que é mais grave? Botar militar no Ministério da Saúde, que, como bem lembrou o Zé, hoje o Ministério da Saúde apenas reúne dados e redistribui, distribui dinheiro, distribui equipamentos, não tem uma função estratégica relevante, porque o Supremo assim decidiu. E o que acontecer de bom e de mal na pandemia de coronavírus no Brasil é problema dos governadores, que anteciparam erradamente. Agora se sabe, eu sei que antes ficaria difícil prever, mas agora as coisas vão ficando claras. Nós já estamos vivendo o que vem antes do pico lá, como é que é o platô? Platô. Brasil inteiro, tudo está recuando, e agora vamos ver, começamos cedo demais o isolamento? Acredito que sim. Acreditamos em várias inverdades ou bobagens da Organização Mundial de Saúde? Acredito que sim. Os governadores decidiram quando ficaria fechado e quando abriria. Agora me vem esses caras e dizer que o Bolsonaro, como esse colunista cretino que eu me referi também, o Bolsonaro é responsável por um genocídio porque ele não usa máscara. Isso aí é chamar o povo brasileiro de idiota, que faz o que faz um presidente, ainda que não concorde com isso. Isso nunca aconteceu. Então o Gilmar Mendes deve estar se achando, porque ele lidera um grupo que cresceu, que vai diminuir com a saída do Celso de Mello. Ele resolveu aparecer agora como o pai dessas ideias, e ele vai se expor à execração pública e vai consolidar o título de ministro mais detestado pelo povo da história do Supremo Tribunal Federal.